Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast Por Falar em Consultório. Boa. Hoje super animado para a conversa, temos uma convidada especial aqui, a Kelly, enfim, pediatra, que tem uma carreira, enfim, super inspiradora em vários aspectos, muita mudança, muita inovação, muito É, suor. é muito. Então, Kelly, obrigado por topar estar aqui com a gente, no nosso Obrigada a cantinho você. aqui da Olivance Vila Madalena, para a gente poder bater um papo. Claro, o prazer é meu estar aqui, poder contar um pouquinho para vocês e ajudar também a quem está começando e quem não está começando também a entender, ter alguns insights. Quem está começando, quem está Quem está recomeçando, né? recomeçando. E Legal. vamos lá. Se puder começar contando um pouquinho da tua trajetória, como é que foi decisão de carreira, de onde que você veio, nasceu, enfim, fazer um pouco do resumo aí. Bom, a minha mãe é médica também na família, então eu sou de uma família a minha mãe é médica, meu pai é empresário. E eu decidi fazer medicina, acho que é por aí que a gente começa, né? Provavelmente com 14 anos. A minha mãe já trabalhava, sabia da correria, mas até que isso também foi uma inspiração, mas quando veio um médico missionário falar sobre como era a medicina. Ele era médico missionário na África. E ele falava que com a medicina você podia ter uma ferramenta para ajudar as pessoas e até ajudar mais ainda. É como se você tivesse, em vez de ter só as suas mãos, você teria um machado, você teria algo para usar, você poderia ajudar mais as pessoas. Então, foi nesse momento que eu decidi que eu iria ser médica. Eu tinha 14 anos. E depois que você decide que você vai ser médica, fala, não, precisa estudar muito, aquela história toda, né? Me dedicar ao estudo. Eu já era uma boa aluna, já estudava bastante, mas aí foi o momento que eu foquei para passar na faculdade. E aí a gente estudou muito, falou meu pai, ele brigava comigo, falou, não, você tem que parar de estudar, não sei o quê, né? Ele brigava comigo para parar de estudar, não sei se... Calma, vai com Eu tenho calma. médico aí, né? Com certeza vocês também tiveram uma trajetória de muito estudo, muita suor antes de entrar na faculdade. E, bom, aí as pessoas falavam, é muito difícil, não sei o quê, né? Sempre tem as pessoas que perguntam, né? Será que você vai conseguir mesmo? E eu falava assim, né? Porque a medicina era 100 por vaga, até um pouco mais hoje. E eu falava assim, não, eu só preciso de uma vaga. Eu não preciso de mais, de que, né? Porque são 100 por vaga, eu só preciso de uma. A minha lá tá separadinha. E aí eu passei no vestibular, eu passei com 18 anos, passei direto, passei em duas universidades públicas, foi a Unicamp e a Unesp. E eu escolhi a Unicamp para ser minha casa. E comecei, mas eu nunca tinha, né, pensado assim ativamente em carreira. Então fiz a faculdade e depois a pediatria que veio como uma escolha. Legal. E você falou isso de nunca pensou, planejou, acho que a gente vê muitos casos, né, dos médicos que acabam não se planejando e meio que vão indo muitas vezes na inércia, né? Vou fazer plantão, depois eu vou ver, Aham. vou atender no consultório do meu chefe, alguma coisa assim. Como é que foi assim esse início? As coisas foram acontecendo? Teve algum momento que você parou e falou, não, eu quero chegar aqui, eu quero ter um consultório de sucesso? Você começou em algum momento no digital? Como é que foram esses primeiros passos Foi. assim? Então a pediatria, eu falo que a pediatria me escolheu, né? Porque eu ia fazer outras coisas, gostava de tudo. Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito da medicina em si, do cuidado. E aí eu escolhi a pediatria né, pelas crianças e tudo isso me cativou muito. Fiz a pediatria e vim para São Paulo, então foi aí que eu vim para São Paulo, fiz pediatria na USP. E estudava normal. Quando eu terminei a pediatria, isso é uma coisa que eu até nem conto muito, mas assim, eu não sabia exatamente para qual, se eu ia para sub, o que, que eu ia fazer. Eu tinha acabado de terminar um namoro, então eu tava um pouquinho, assim, meio perdida mesmo, não sabia para onde que eu ia. E eu comecei a fazer uma residência, que era de cardiologia pediátrica. Fiz um ano, fiz no Dante Pazanese. Vi que não era o que eu queria, parei essa residência, fiz um ano de residência. E aí nessa hora também foi uma decisão bem difícil,
mas eu entendo que hoje foi a melhor decisão que eu tomei, porque foi a que virou o jogo. Então, mesmo que você tá aí no meio, às vezes, né? A gente pode pensar que, ai, poxa, minha vida acabou, saí da residência, não sei o Deu quê. errado, né? Ai, não, tipo, vou mudar de carreira, sei lá. Eu tenho uma amiga que tava fazendo cirurgia, ela fez a residência de cirurgia 2 anos e depois decidiu fazer psiquiatria. E aí todo mundo falou, nossa, você tá doida, você vai fazer psiquiatria? E ela tá feliz da vida, entendeu? Então, às vezes você vai mudar de ideia e tá tudo bem. E as pessoas me achavam meio doida. Não, por que você tá saindo no meio da residência? Porque você sair no meio de uma residência é um pouco difícil, assim, os profissionais, os professores, eles meio que não entendem muito. E aí eu comecei a dar plantão, como todo mundo, né? E nessa época eu também casei, enfim. E comecei a dar plantão, aquela loucura de plantão, de, né, ficar fora de casa. E nesse momento foi que uma amiga minha, que já era um pouquinho mais velha, 2 anos assim à frente na faculdade, ginecologista, ela me chamou para dividir um consultório com ela. Isso foi em 2014. E foi que eu comecei a minha jornada no consultório, né? No início, dividindo uma sala, na época nem existia, né, o Olivance, e a gente começou a atender, e eu falei, não, vou topar o desafio, né? A USP é muito voltada para emergência, apesar de ela é uma excelente universidade, uma excelente faculdade, tudo, mas ela é mais voltada para emergência, e não tinha muito de consultório. Eu falei, não, é agora que eu vou fazer. Aí comprei livro, curso para estudar a parte de pediatria, puericultura e comecei. E foi aí que eu amei, assim, me apaixonei por consultório e comecei também no digital, que foi ao mesmo tempo. Nessa época ali, Foi 2014, assim. 2014. Então Tá. faz 10 anos já E que como é que foi eu. pra você? Obviamente você tem uma super desenvoltura, né? A gente vê por onde você tá hoje, mas na época você já era assim? Foi um desafio pra você? Como é que foi esse... Ninguém, acho que ninguém nasce sabendo, né? É impressionante. É óbvio que você pode ter facilidade, mas tudo é treino, né? Tudo é você ter prática. Eu lembro, não sou, né, não era a melhor pessoa que falava em público ou usava lá e fazia vídeo para começar nas redes sociais, mas a gente tem que ter um começo. Então é isso que eu muitas vezes falo também hoje para as minhas alunas, para as minhas mentoradas, você tem que começar, tem que quebrar uma barreira. Quando você quebra uma barreira, você consegue depois fluir, as coisas vão acontecendo. Então a gente tem que também não ter tanto medo assim de errar, de começar do jeito perfeito, sabe? Tem que começar, é importante esses começos. Eu lembro meu marido, o Dema, né? Você conhece bem ele me deu muita, né, força, me ajudou demais assim nessa questão do consultório, porque ele também trabalhar, né, ele não é médico, então ele trabalha com essa parte, né, de negócios e me ajudou bastante nessa visão. E eu comecei o consultório, só que o insight de eu começar um blog, que na época foi o blog Pediatria Descomplicada, foi da minha cabeça mesmo, não foi da cabeça dele, não. Eu falei, como é que eu vou começar a atender, sendo que eu não era uma pessoa famosa. Meus pais, eles, apesar do meu pai hoje trabalhar no ramo da área da saúde, meus pais hoje têm hospital, minha mãe tem clínica, eles trabalhavam no interior de São Paulo e eu queria começar aqui o meu negócio em São Paulo. E então eu tinha que começar do zero, né? Não tinha também pediatra nem nada. Então eu falei, como que eu vou ser conhecida? Porque existiam dois caminhos naquela época. Ou você ficava trabalhando plantão, hospital, e ficava, né, seguia essa carreira, também tinha carreira acadêmica, né? Vamos dizer assim, tem três caminhos. Ou você ficava como pupila de algum professor da faculdade, então tinha um professor, meu professor da USP que atende consultório e tal, mas aí você teria que depender dele te chamar, dele te dar um espaço, de você conseguir fazer isso. E quando eu terminei a faculdade, eu terminei e depois fui pra cardio e meio que, não é que eu perdi totalmente contato, mas eu não estava muito próxima, assim, dos professores. E, pra falar a verdade, eu não gostava de ninguém ficar mandando o que eu tinha que fazer, Você queria assim. criar o teu caminho, né? Isso, não é que eu não queria, mas eu gostava de ter essa autonomia, né? E eu falei, poxa, eu vou começar. E aí eu desbravei as redes sociais. Foi aí que eu comecei o Pediatria Descomplicada, o blog, quando tudo era mato mesmo, assim, não tinha blog nenhum na época. Tinha alguns blogs de
blogueira de mãe, e eu fiz uma pesquisa assim, como encontrar um pediatra em São Paulo, sei lá, como um pediatra em São Paulo. E aí o que veio foi um primeiro post de um blog, que existe até hoje, né, o Macetes de Mãe. E aí eu falei, nossa, se as pessoas procuraram isso, e tem um post aqui, tem uma pessoa que está falando isso, é porque as pessoas procuram na rede social e procuram nos lugares. E meu marido é aquele que procura tudo no Google. Então ele vai lá, pesquisa no Google, pesquisa no Google. Eu falei, bom, se as pessoas pesquisam tudo no Google, por que que um Está lá, médico né? também não vai pesquisar? E eu comecei a fazer o blog, criar conteúdo, fazer posts. Então, falei sobre. Vou falar sobre febre, vou falar sobre as dúvidas mais comuns. Eu dava plantão em pronto-socorro, então né, a gente sabe o que tá em alta, o que tá bombando, o que as pessoas precisam e realmente ser útil. Então, antes da gente falar, não, eu quero ser famoso, tal, se preocupe em ser relevante, sabe? Se preocupe em ajudar de fato o teu público. Eu estava num evento, final de semana passado, Empreende Brasil, que é um dos maiores eventos de empreendedorismo na América Latina. Meu marido também palestrou, enfim. E o João Branco estava lá, que é o cara do marketing, né? É, O o João cara. Branco é o Puta, o cara, livro dele é muito bom, aliás, o né? Desmarketizes. É. Tem o outro Ele também, tem o De o De Propósito. Propósito, esse que eu li. O De Eu li o Propósito é De muito bom. Propósito, o Desmarketize eu não li ainda, mas É. deve ser Essa é maravilhoso. uma ótima dica para profissionais da área da Pronto. saúde, para médicos profissionais da área da saúde, porque acho que as pessoas não estão acostumadas a ler esse tipo de livro de marketing, mas o João tem, tocava o marketing O do McDonald's. McDonald's e tal, e aí, mas tem muita coisa, né, o próprio nome, né, o de propósito, De né, Propósito. então acho que conecta bastante com essa questão que você falou de ser genuíno, de ser Muito, intencional, né. muito. E é interessante porque até você trouxe esse insight e eu estava num evento de empreendedorismo e começa a sair, então assim, um insight até que eu quero trazer para vocês agora começa a sair da sua caixinha da medicina um pouco, porque a gente demora às vezes para sair. Eu comecei a sair, depois você começa a descobrir que tem um mundo à parte. Então, às vezes até frequentar eventos que não são médicos. Eu tava lá no Empreende Brasil, não tinha quase nenhum médico. Tinha médico, viu? Mas tinham poucos. E às vezes é algum evento da sua cidade que é voltado para marketing, alguma área, porque começa a abrir a sua mente para outras coisas. O médico é muito fechadinho nisso, então vou fazer os meus cursos, residência, estudar. Eu sou super acadêmica, eu gosto de estudar, então eu fazia congresso, não sei o que, curso, né? A gente é praticamente viciado nos nossos cursos e Terminou um, pós. você já sabe que tem o outro. Às vezes você tá no automático, né? Terminou esse, tem o próximo, porque tem aquela trilha que tá todo mundo fazendo, Sim, né? e assim, o médico gosta de estudar. No geral, os médicos gostam, eu gosto. Né? Meu médico falava assim, não, porque você fica aí todo dia, ele chegava à noite, eu tava lá estudando, lendo algum artigo. Eu tava fazendo residência, né? Que eu fiz uma segunda residência nesse ínterim de alergologia. Mas a gente vive estudando. Ele falou, mas por que você tá estudando? Eu falei, mas porque eu gosto. Eu fiquei pensando, poxa, eu gosto de estudar. E médico gosta disso, mas por que não reservar também um período do seu dia, da sua semana, para estudar marketing, para experimentar outras coisas, inovação e abrir a mente. Mas voltando, tava lá naquele evento do João Branco, ele falou exatamente isso. Então a gente fica pensando na fórmula mágica para você pegar hype, para você ficar famoso, para dar certo. Só que não tem, entendeu? Não tem hype, não tem fórmula Tem mágica. milagre, né? Não tem milagre. Ele falou: se preocupa em ser autêntico, se preocupa em ser genuíno, em entregar conteúdo de qualidade para o teu paciente, né? E para o teu cliente, que ainda não é teu paciente, mas vai ser. E entender a fundo. Então, falar, poxa, que comportamentos que ele tem? Não só, ele é uma mulher de 35 anos, tem filha, é casada, né? Não, mas entender quais comportamentos que essa pessoa tem, desejos, anseios, angústias, as dores, os problemas. E resolve essa dor. E resolve esse problema. Até, né, o Livance foi uma dor que o médico tinha e vocês se preocuparam em resolver. E aí você fica pensando, não, ele vai falar alguma coisa, ele vai falar alguma novidade. Não é a novidade, mas é aquela coisa que você fala, poxa, precisamos voltar às raízes e a realmente ser genuíno e preocupar. Então eu me preocupei em ser relevante. Eu falei, eu tava no pronto-socorro, eu falei, eu vou escrever um negócio
para que a mãe não venha aqui desesperada. Às vezes a mãe vem mesmo assim, falando, meu filho, tá com febre, não sei o quê. E aí você fala, olha, tem esse aqui, você pode ler esse texto e você vai saber quando que você vai levar o seu filho no pronto-socorro, que não precisa ser imediato, que você pode esperar um pouco, esse estado geral tá bom. Mas quando levar, não, você tem que levar se aconteceu isso e tal. Então tranquiliza o coração das mães. E eu pensava assim, tudo bem, estou fazendo a minha parte, o paciente já está chegando aqui no pronto-socorro, não está no meu consultório. É óbvio que eu também trazia isso para o consultório, mas eu mostrava, ó, tá vendo aqui meu blog, lê esse aqui, esse post, passava para as mães. Eu atendia no SUS, era um hospital público, e era muito gostoso, porque ao mesmo tempo que eu atendia no meu consultório particular, aquela pessoa que não tem condição, ela também vai receber isso, sabe? Então, você está ajudando muitas O pessoas. conteúdo democratiza, né? Muito demais. Eu falo que a nossa mensagem ela é muito importante. Então, às vezes, o médico, ele acha que ele está sendo blogueiro, que eu vou falar isso aqui, as pessoas vão pensar tal coisa, ou vão ficar. Enfim, ele inventa muitas coisas na cabeça dele, mas no fim das contas, eu brinco até que você está sendo egoísta. Porque no fim das Estudou contas, tanto, né? é um egoísmo você não compartilhar o seu conhecimento, sabe? E a sua mensagem é muito importante. Então eu falo que quando a gente olha por essa perspectiva, o marketing, de você compartilhar, de você ajudar, você muda o jogo. Porque o médico tem uma travinha aí de não pode vender, de não quer vender e tal. Mas você está ajudando, você está sendo genuíno. E você, se você pensar assim, aí muitos médicos conseguem quebrar melhor essa barreira. Por isso que eu acho tão importante falar dessa parte. E teve algum momento que a coisa decolou, assim, né? Hoje você tem, só pra dar, você tem mais de 500 mil de seguidores. Sim, E como é que tem foi a evolução? YouTube, tem outras redes, né? Enfim, tudo isso. Teve algum momento que decolou? Você falou, é consistência, ser genuíno, né? Não é fazer o plano, eu preciso ter X seguidores, mas teve algum momento, erros, acertos? Quando é que a coisa Olha, começou a, de fato... foi assim, foi uma constância, mas eu lembro que teve algumas fases. Então, de 2014 até mais ou menos 2019, foi crescendo, 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 tanto que eu estava na residência de alergologia. E eu tinha já o blog. E eu estava no consultório. E não é que eu não queria contar, nem tinha vergonha de contar. Mas eu ficava com um pouco de receio dos meus professores ficarem me condenando, ou meio que entre aspas pegando no meu pé. E eu queria que eles me reconhecessem pelo que eu fazia, pela excelência do que eu entregava, independente de, tipo, eu tenho um blog ou não, eu sou famosa ou não, entre aspas. Né? Então eu fazia o que eu tinha que fazer, sei lá, tinha que resumir o artigo tal, tinha que fazer tal coisa. Isso no primeiro ano meio que até que passou um pouco, passou assim. Mas no segundo ano já cresceu muito, né? O blog tinha crescido muito, o Instagram tinha crescido muito. E aí as próprias minhas colegas, pediatras, os professores falam, você tem um blog, né? Eu sei que você tem um blog. Ah, é? Você E viu, aí, né? pois é. E, enfim, nessa época eu já tava com mais de 100 mil seguidores no Instagram, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente, mas já tava bastante. Eu participava de alguns congressos online, teve um boom de congressos online nessa época. E eu lembro que no final da residência, mais ou menos 2016, eu fui convidada pela Johnson para participar de um evento fechado. E aí eu fiquei assim, falei, meu Deus, e eu era no meio da semana, eu tinha residência, aí eu tive que conversar com meus professores. Era uma baita oportunidade, era um negócio assim surreal que eu falo que tinha todos os professores doutores ali, sem brincadeira, Cláudia. Tinha pós-doc, professor doutor, chefe do hospital, do Sabará, não sei o que. Só gente assim, top das galáxias. E eu, residente ainda, né, trabalhando. Mas eu falei, poxa, isso aqui. Mas é interessante porque eu fiquei, caramba, olha onde isso me levou. Então eles me pediram na época até para fazer uma aula sobre telas e desenvolvimento. Então a gente apresentava algumas aulas dos professores. Isso virou um compilado de como encartes que iam ser entregues nas maternidades. Muito incrível, assim, essa oportunidade de trabalhar com a Johnson foi muito legal. Depois de um tempo eu fiz alguns trabalhos para eles. E eles são uma empresa muito séria, muito preocupada em entregar conteúdo, foi muito legal.
Então isso foi uma virada assim que eu fiquei, nossa, uau, tô aqui, tá sendo incrível. Então foi uma porta muito aberta. E as coisas vão acontecendo. Isso foi 2017. Aí teve algumas fases, né? A primeira fase foi 2014 a 2017, que foi o ano que eu terminei a residência. E já estava com o consultório cheio. Menos de um ano que eu estava fazendo rede social com consistência e fazendo consultório, meu consultório já estava bombando, assim. Fazer aquilo, né? Pegar o horário que você queria ter paciente no consultório, o consultório tá vazio, aí o que você faz? Você senta lá, escreve artigo, gera conteúdo, Isso, né? Porque às vezes a gente vê, sim, hoje à tarde meu horário de consultório, tô sem paciente, então eu vou resolver não sei o quê. Não, você tem é, que sentar lá no consultório, né? Ou aqui sim, no coworking e sim, falar assim, o que que eu vou fazer agora? Tenho um paciente, putz, será que eu vou entrar em contato com ele, vou perguntar como é que foi, vou encantar ele, vou sim. escrever artigo, né? Aquele momento que tá, O paciente né? faltou, você, né? Poxa, o paciente faltou, tá, então bora lá, vamos gravar uns vídeos aqui. Então eu sempre usava esses momentos para isso. E eu tava lá escrevendo também no blog, sempre com o meu computador pra lá e pra cá, postando. O pessoal, até as minhas colegas de residência ficavam, nossa, Kelly, que legal, você tá fazendo isso. E aí, por exemplo, eu estava estudando alergia, eu falava, estou estudando asma, aí eu postava sobre asma. Então, era interessante porque também era uma forma de estudar, né? Então, eu usava isso para também resumir artigos e estudar aquele assunto. Super. E aí, acabando a residência, eu tinha 4 ou 5 períodos que eu atendia no consultório, mas estava pequeno, né? Eu falei, não, isso aqui já não me basta, sabe? Eu quero mais, eu acredito muito que eu quero mais. E foi nesse momento que eu e meu marido, a gente decidiu começar a abrir uma clínica. E foi a gente queria abrir uma clínica, então nós abrimos. Foi também a primeira lá na Vila Mariana. Só que eu queria um lugar que pudesse ter um atendimento multi. Então tinha psicólogo, fono, TO, outros médicos né, principalmente da área pediátrica, mas outras subs e também especialidades relacionadas. Então GO, depois a gente teve ortopedista, teve dentista, teve muita gente. E aí de 2017 nós abrimos a clínica, uma pediatria descomplicada, e foi muito gostoso. Enfim, trabalhei pra caramba, dá muito trabalho, né? Pra quem Passa a gerir vê. o local também, né? Tem que. Porque é isso, você tem que estar preocupado com o paciente. Que meu marido até me ajudou demais, né? Não faria isso, eu falo que eu não faria isso sem ele, porque ele que via essa parte de negócio mesmo, né? Então, você tem dois clientes quando você tem uma clínica, ou um coworking no caso. Você tem o paciente final, o cliente final que você tem que agradar. Poxa, as coisas têm que estar bonitas, né? Tem que ser um lugar agradável. E tem o seu cliente médico, a pessoa que aluga o teu lugar ou que está ali. Então são duas pessoas diferentes, dois clientes diferentes, você Todo tem mundo que. exigente, Muito tá exigente. mais no mundo atual, né? E às vezes as pessoas falam, não, abre o consultório e tal. Aí eu falei, ó, agora eu sento aqui que eu vou te trazer o outro lado. Porque uma médica também tá abrindo lá no interior de São Paulo, uma sala pequenininha. E ela falou assim, eu vou abrir, mas tem uma sala que é bem pequena e a outra sala eu vou fazer bem grande. Eu falei assim, ó, peraí, vamos sentar aqui comigo. É muito mais inteligente você fazer duas salas mais ou menos iguais, ou pode ser um pouquinho maior a sua sala, do que você fazer uma sala muito pequena. Eu vou falar uma coisa, os profissionais vão chegar aqui, eles não vão querer atender nessa sala. Eles vão falar, não vou atender nessa. Eu não vou pagar essa sala, tem que pagar menos. Então, assim, deixa eu te contar o outro lado, sabe? Eles vão exigir, ó, cafezinho, tem que estar tudo limpo, arrumado, bonito. Você sabe que essa parte. E médico põe um cliente exigente, aí é médico. Eles querem mostrar. Então, assim, o que foi bem legal, porque eu entrei na unidade nova, super bonita. Tem essa preocupação também de ter a parte pediátrica, né? Que aqui tem outros médicos, né? Profissionais, não é só pediatria, mas tem também a pediatria. E de uma forma que fica gostosa, aconchegante. Então, essa sensação, o que você sente quando você tá lá? Né? E eu falei pra ela, pensa nisso. Ixi, aí eu falei pra ela, você não me aprova essa planta antes de eu olhar. Foi interessante, mas a gente mudou um pouco os projetos, foi bem legal.
E é isso, a gente erra muito, né? No início, fala, poxa, eu quero fazer desse jeito, aí depois você fala, caramba, esse jeito não dá certo, meu A Deus gente do erra muito céu. no início, a gente erra no meio, a gente continua errando, né? Eu acho que a capacidade de evoluir é a capacidade de você errar, saber conviver com o erro e aprender com ele e seguir adiante, né? E não se abalar, né? Acho que só Sim, não erra é verdade. quem não tá tentando, né? Quem não se arrisca não erra, né? Quem não executa, quem não sonha, não vai errar de fato, porque você não vai sair do seu lugarzinho, da sua zona de conforto. Mas se você está disposto a sair dessa zona de conforto, você vai errar. E tá tudo bem. Então, nós, naquele início, poxa, se eu fosse montar hoje, faria de um jeito diferente, talvez realmente colocando um espaço bem legal para o médico, como vocês fizeram, né? Que tem um conforto, que é como um coworking mesmo. O médico pode sentar, pode fazer as coisinhas dele ali. De fato, tem que ter esse equilíbrio, né? Poxa, tem que ter bastante sala, mas também tem que ter. E a gente fala, não, essas salas tem que alugar, tem que ter aqui, mas o médico tem que estar aqui e ele tem que gostar de estar aqui mesmo não atendendo. Então é um desafio. É um desafio. E aí foi bem gostoso, foi a clínica. Nós ficamos aí até foi um período de 7 anos que nós Bastante. tocamos a clínica. Ixi, teve vários modelos de negócio, coworking, teve médicos que eram parceiros, né, como atendiam percentual, enfim, vários modelos de negócio. Tinha a minha equipe também dentro do pediatria, mas o que aconteceu foi que em 2019, né, um pouquinho antes desse término da clínica, a minha filha nasceu e a vida muda, né, gente? A minha primeira filha, que tá com 5 agora. E eu, eu, eu acredito que eu tive um burnout, mas eu não foi diagnosticado. Então, em 2019, eu trabalhava das 8 da manhã às 8 da noite. Eu chegava em casa, era 9, quase 10 horas. Eu falava, meu marido vai chegar tarde mesmo, vou ficar aqui trabalhando. Eu gosto de trabalhar, né? Não tinha filha ainda, adorava fazer as coisas que eu faço. E se o paciente não estava lá, ficava fazendo coisa do blog, ficava estudando, então era alguma coisa. E de sábado também. Então era segunda a sexta, das 8 às 8 e de sábado das 8 às 6. Eu atendia muito. Então, assim, estava no auge do consultório, cobrando um valor bom já da minha consulta. Não era ruim, era só particular, estava cheio. Mas era insustentável a longo prazo. E como a minha filha nasceu, eu falei, não, não dá. Foi o meu primeiro chega, eu falei, não dá para continuar nesse ritmo, eu não vou atender mais esse nível que eu estou atendendo. E eu reduzi bastante. Aí nessa época que eu reduzi, assim, eu acho que foi mais da metade. Nossa. Então, disso que eu atendi, eu passei a atender 3 vezes por semana, meio período, porque eu tava com minha filha pequenininha, e depois fui voltando, mas não como o ritmo de antes, era mais ou menos 3 vezes por semana. E eu comecei no digital. Na verdade, eu já estava no digital, mas primeiro o negócio foi a clínica. Vamos estruturar a clínica, vamos colocar a gente ali, vamos organizar os processos, ter movimento, porque também é um negócio que exige atenção. E as redes sociais continuaram, continuei fazendo minhas coisas, criando conteúdo. E aí, em 2019, eu falei, poxa, eu quero fazer algo no digital para que eu não dependa apenas do meu atendimento e da clínica. E isso, ao mesmo tempo, alimenta, né? O que você faz no digital, ele te dá mais autoridade e alimenta o teu negócio. E aí foi um boom também. Depois, em 2019, a minha filha nasceu em meio de 2019. Em 2020 veio a pandemia, Pandemia. que foi tenso, né? Eu acredito para todo mundo. Depois, claro, você pode contar um pouco como foi no Livance. Vocês abriram em A 2017, gente né? abriu em 2017, a primeira unidade na Angélica, 17. 2018 a gente abriu na Vila Mariana, 2019 no Itaim. E aí quando veio a Ah, pandemia, que foi em março, a gente tinha caramba. acabado de abrir uma unidade em Campinas. Então a Ah, gente tinha 4 olha. unidades, sendo Tá. que a gente tinha recém aberto em Campinas. Então assim, eu Caramba. brinco que todo mundo lembra onde estava em março de 2020, né? É. A gente tinha ali 44 pessoas no time, enfim, de repente todo mundo indo para casa, né? Como é que você lida? Tem Cara, gente que é trabalha na tenso, unidade né? que é grupo de risco, que mora com a avó, que é diabético, então como é que você... Nossa. E a gente precisou manter funcionando, porque reduziu muito o volume, mas tinha Sim, gente precisando sim. pegar
prescrição, porque ainda não tinha muita prescrição digital, tem gente que tem que fazer um pós-operatório, muita gente não queria ir para o hospital, queria ser atendido, precisava ser atendido, então a gente também serviu como um local, né, de apoio. Não, foi ótimo. Mas, E enfim, sustentar um negócio na pandemia é muito difícil. Então foi um grande desafio. Imagino para você foi absurdo, para nós também. E nós passamos a pandemia, né? A clínica passou a pandemia, tivemos que reinventar, vocês também imagino que se reinventaram. Aí vai, coloca telemedicina, dá algum benefício para os médicos, aquela coisa toda, dá o apoio, o suporte que precisa. Nós continuamos bem reduzido, porque assim, a gente falou, não, a clínica está aberta porque precisa, é saúde e tal. Só que os pacientes não vinham. Os pacientes não queriam marcar, eles estavam com medo. Então era surreal, assim. Ficou meses sem nada acontecer, assim, sem paciente. E nessa época eu falei, não, beleza, então agora é a minha deixa. Eu já estava fazendo, eu fiz um lançamento no final de 2019 no digital, para pais. Aí 2020, o primeiro foi... Aí a gente fez um para pais em 2020, no comecinho, em março, e em agosto a gente fez de amamentação, enfim, curso de formação que foi um sucesso. Então foi aí que eu consegui mergulhar mesmo, porque imagina, eu trabalho o dia inteiro, você não tem tempo para desenvolver novos projetos. Então foi bom. A pandemia criou esse tempo. Criou esse vácuo, forçou. esse boom, né? Esse vácuo no teu espaço. Então o médico tem que criar esse vácuo. Muitas vezes as pessoas falam isso, de criar esse tempo que você não vai ter se você não criar para fazer coisas novas e projetos novos. Não vai ter, nunca vai ter, porque você sempre vai ocupar o seu tempo com alguma coisa mais importante. E aí foi que eu fiz a minha primeira formação em amamentação, foi um sucesso, assim, teve mais de 300 alunas na primeira turma, a gente fez entrega ao vivo, foi muito gostoso. Aí a gente fez foi gostoso e ao mesmo tempo cansativo, porque se você acha que trabalhar no digital é tranquila... O pessoal acha, não, vamos pro digital que aí eu atendo o Brasil inteiro e aí vai ser uma maravilha, né? Foi, mas assim, lançamento, essas coisas de você realmente, curso, essas coisas dá muito trabalho. Trabalho full time, fora que eu tinha... E aí você tinha gente para ajudar, você a gente pegou tinha outras equipe pessoas, já. pegou a equipe que estava na clínica e jogou pro digital, você pegou pessoas especializadas do digital, porque são negócios com lógicas diferentes, bem diferente. né? A clínica continuou e o digital tinha uma equipe. Nesse ínter, a gente chegou até a agência de marketing. Eu não sei se o Deval falou isso pra você, mas... Eu lembro, sim. Nós tivemos agência de marketing dentro da clínica. Montaram uma agência, eu lembro disso. Que foi 2017 a 2020 ou 2021, alguma coisa assim, mais ou menos. Foi 2017 a 2021 que teve agência. Porque os médicos precisam fazer alguma coisa. Então a gente fala, não, os médicos têm que fazer marketing pra Vamos ajudar os médicos a fazer marketing. Vamos ajudar os médicos a fazer marketing, né? Então quando eu entrava, a gente também oferecia esse trabalho. Aí tinha essa época na agência, aí fizemos uma transição aí depois nós fechamos a agência. Tava ótimo, assim, não é uma coisa que era não lucrativa, ruim, mas a gente entendeu que não era foco, né? Não queria trabalhar mais com isso, meu marido. Estratégia, a definição estratégica é decidir o que não cansativo. fazer, né? Agência é punk, assim, agência é cansativo pra caramba, né? É um público exigente, é um monte de coisa. O lucro, tem lucro, mas não é uma margem absurda. E tudo bem, né? Mas eu acho que tem gente que trabalha com isso e tá indo bem. Mas é difícil, então a gente também fez essa transição ficou um tempo com a agência, depois sem agência. Eu tinha a minha equipe, aí depois eu fiz a minha equipe de marketing e seguimos na parte de lançamento. Tive o meu segundo burnout, porque foi muito pesado, assim, eu tava com filha pequena, trabalhando pra caramba, consultório, várias coisas. E aí eu falei, não dá pra ser desse ritmo também. Desse jeito não dá, vamos mudar. Eu falei, socorro, esse ritmo não dá. E a gente reduziu, eu tive a minha segunda filha. Depois de 2 anos e meio, elas têm 2 anos e meio de diferença, a Sara. Eu lembro que um dia antes da minha filha nascer, também que eu tava tranquila, mas assim, um dia antes a gente fez uma live de lançamento. E eu tava com contração. Aí eu ficava assim, não, peraí. Vida real, né? Não, era muito... O médico cuida de todo mundo, mas às vezes ele se negligencia um pouco, é uma loucura, né? você fica pensando, gente, que doideira, né? Fazer uma live de lançamento antes. Mas, enfim,
Foi, né? A gente lançou o curso de desmame na época, tinha já as formações de amamentação, fizemos outros cursos, tem mais de 15, tanto para pais quanto para profissionais, tanto a parte de amamentação. E, enfim, essa parte de lançamento realmente cansa bastante, mas acho que é você entender o que você também quer focar e ter processos organizados. É difícil fazer sozinha, então você ter uma pessoa, agência, enfim, outras coisas vai te ajudar. Mas aí que eu comecei E aí a. de lá pra cá, o que que mudou, o que que continuou? A gente, assim, ainda tem os lançamentos, mas não é aquela coisa como antes, sabe? Então é um pouquinho mais tranquilo. Normalmente faz live. Assim, 2020 foi um boom, né? Todo mundo. Eu O vou mundo dizer, digital, né? o Assim, mundo digital, ele assim, explodiu. Então foi uma fase, uma onda muito boa. Não estou dizendo que foi ruim, foi muito boa, né? As pessoas surfaram essa onda. Eu também estava ali no digital, então quando aconteceu a pandemia eu já estava fazendo, que foi muito bom, né? Porque alguns estavam pensando, será que eu faço alguma coisa? Eu já estava lá. 2021, 2020, 2021, aí 2022 o pessoal não queria. ressaca, né? Ressaca Foi ano da total, ressaca. ninguém aguentava mais, sabe, live, ninguém aguentava mais olhar para uma tela de celular, computador, as pessoas queriam sair de casa, né? Queriam ver a rua, queriam ir pro parque, Ver foi... gente, né? É bizarro pensar que isso passou, né? Porque na época foi tão difícil e você fala, nossa, parecia que não ia passar e passou. E aí hoje eu tenho, eu fiz uma transição, a segunda transição de carreira, nós entendemos que não, né, a clínica, não que eu não gostasse, mas assim, é um negócio que exige dedicação, muita dedicação. Meu marido estava com uma transição de carreira também para consultoria, de empresas, e estava demandando muito dele, e ele estava na Samsung antes, ele tem uma carreira na Samsung, foi para empresário, né, parte de consultoria, de expansão de negócios. E eu estava com o digital, querendo muito me dedicar ao digital e a clínica. Né, a clínica que exigia bastante, tinha uma equipe, assim, ela funcionava bem do jeito que estava, mas exigia algumas coisas, melhorias, mudanças. E aí eu conversei com meu marido, a gente falou, não, a gente não está fazendo mais tanto sentido, então nós optamos por vender a clínica. E ela existe até hoje, tem uma médica que inclusive estava com a gente lá desde o início, que assumiu a clínica com outros profissionais que continuaram lá também. E aí eu me retirei, vamos dizer assim, aí comecei a pensar em outras coisas, quando você consegue tirar um pouco o pé, né, o foco de algum lugar, você consegue dar em outro. E aí eu comecei a focar bastante na parte do digital e eu gosto muito na parte de educação em saúde, tanto cursos, formações, mentorias para médicos. E mais ou menos uns 2 anos que eu comecei a mentoria para médicas especificamente, ajudar na parte da carreira, entendendo o que elas querem. Então, poxa, eu quero fazer uma clínica assim, megalomaníaca. Eu falei, não, calma, vamos estruturar, vamos pensar. Ou algumas que já têm, precisam estruturar os processos. Outras que querem também alavancar no digital. Então, eu quero... Tem uma médica que está comigo agora que ela falou, não, quero desenvolver a minha mentoria para médicas. E ela, assim, é uma médica absurdamente ferrada, assim. Ela é muito boa, ela tem doutorado, já fez vários cursos, ela tem um conhecimento absurdo. Eu falo, não, a gente tem que Temos que democratizar esse conhecimento. Mais gente tem que ter, não vamos ser e egoístas, lapidar né? essa joia, porque eu falo assim, é um diamante que não tá lapidado, né? Vamos lapidar essa joia aí. E outras médicas também, tem sido muito gostoso, assim. Tenho gostado E hoje você bastante. divide como você continua atendendo também, você está mais focado na mentoria. Eu falo que assim, o atendimento eu acredito que é uns 30%, 30, 40 talvez. Depende da época, por exemplo, agora é uma época que tem bastante demanda de criança doente e tal, a gente atende bastante ainda. Tenho trabalhado muito com a parte de educação, então estou como coordenadora de uma pós-graduação agora que está me exigindo muito. E é o que eu quero fazer, né? Eu quero trabalhar com educação, eu quero investir nessa área e a parte da mentoria. Então, vamos dizer que aí Meio que tá um equilíbrio, né? um equilíbrio. E Legal. eu gosto bastante. Tem sido ótimo e a Alivance tem sido
um grande parceiro, né? Pra eu poder estar aqui, poder ver, fazer meus atendimentos. Os pacientes gostam, então você fala, ai, nossa, a sala é super bonita. Tem uma mãe que ela é mega exigente, assim, ela tem 4 filhos e ela é arquiteta. E ela fala assim, nossa, eu adoro esses projetos. Ela fala que gosta da arquitetura, dessas coisas. E, bom, uma arquiteta, ela vai olhar pra isso com outro olhar. Então eu falei, poxa, que bom, né? Então, sinal de que Tá, tá é bem exigente aí. acertado, Ela é viu? mãe e arquiteta, né? O cliente mais É. exigente que tem, né? Não, ela é super exigente. E assim, ela é mesmo, assim, tudo. E eu falo que ela é minha régua, né? Bom, porque tem os pacientes que elevam a nossa régua, eles também falam, não, e aí, como é que tá? Como é que pode melhorar? E eles, assim, no geral, os pacientes se adaptaram bem. Os pacientes que. A minha clínica era na Vila Mariana, então eu atendo na Vila Mariana. Tem muitos que eu atendo online também. E agora eu posso atender em outros locais que, para alguns pacientes, ficou até melhor e mais perto. Então tá sendo ótimo. Que bom. E pra Essa gente finalizar fase. assim, claro, a mentoria deve ser bem mais profunda, assim, mas se você fosse passar alguns pilares importantes que você vê de carreira, é claro que depende do objetivo e tal, mas a gente vê muita gente que tem o sonho de ter o consultório cheio, né, de sucesso e tal. Como é que você vê um pouco os principais pilares de carreira e tudo mais? A gente fala muito de não precisar gerir o consultório, mas precisa gerir a carreira, né? Sim, Como é é que você, super como é que importante. você pensa um pouco sobre isso, assim, para a gente fechar com Claro, alguns insights aí pro pessoal? ao longo dos anos, né? Então, 10 anos trabalhando com marketing. Eu sou praticamente uma marqueteira, né? E com medicina, o que eu digo é importante que você, primeiro, né? Como nós conversamos, gerir o teu negócio, gerir a tua carreira, olhar para você como um negócio, olhar para você e falar, não, onde que eu quero chegar? Não deixar que a correria do dia a dia, às vezes a falta de tempo faça com que você procrastine e perca oportunidades. Né? A gente percebe que algumas oportunidades, não que elas não vão voltar, mas tem fase da nossa vida que é o momento, sabe? Que nem, tudo bem, eu trabalhei pra caramba lá atrás, mas eu entendo que naquele momento eu podia trabalhar muito. Eu não tinha filho, né? Eu estava num momento de ascensão da minha carreira, então era o que eu tinha que fazer. E, e você trabalhando nesse começo estuda, então a fase de estudo, de muito trabalho, depois é a fase que você vai estabelecer onde você está. Então, poxa, eu quero. E eu converso isso com as médicas, porque às vezes as médicas falam, não, qual que é a sua visão de futuro? Às vezes elas nem param para pensar, né, nisso, a gente nem para pensar Nossa, nisso. ninguém me fez essa pergunta, né? Nunca parei para pensar, né? Qual que é a sua visão de futuro? Onde você quer estar daqui 5, 10 anos? Você sonha em ter uma clínica? Um consultório gigante, uma clínica gigante? Nem todas sonham. Algumas falam, não, eu quero ter uma clínica assim, multidisciplinar, grande e tal. Outras falam, não, eu quero ter o meu consultório, mas eu quero trabalhar muito com o digital. Ah, eu quero ser uma autoridade na minha área e, sei lá, carreira acadêmica. Demi. Então, baseado nisso, aí a gente constrói. E pode mudar, óbvio, pode mudar. Mas assim, ter essa visão de futuro. O primeiro passo que eu faço com as minhas mentoradas é olhar isso para entender onde que elas querem chegar. Às vezes, teve até mentorada que teve, eu brinco de desvio de rota, porque ela entendeu que na mentoria que ela não queria mais ser pediatra. E foi um parto, foi muito difícil para ela assumir isso. Mas eu falo, gente, eu já ganhei o tempo que eu tive ali com ela, porque eu sei que ela falou assim, Kelly, eu acho que talvez eu chegaria a tomar essa decisão de sair da pediatria e fazer outra área, mas ia demorar Vai muito demorar. mais. Ia Vai demorar perder muitos anos, né? muito mais. E ela falou, com você eu consegui ter coragem de tomar decisão. Então é sobre ter coragem de tomar decisões, decisões difíceis, como essa, e ao mesmo tempo também decidir não fazer algo, porque e uma coisa que eu falo, até nem é o final, mas assim, às vezes o médico ele quer ter a clínica, né? Ah, eu quero ter minha clínica, eu quero ter meu consultório, eu quero ter meu espaço. E aí ele vai, monta a sua clínica, faz um negócio lindo, gasta rios de dinheiro, faz dívida e ele tem a clínica maravilhosa, linda, só que vazia.
vazia. Não faz sentido você começar o teu negócio, você começar um consultório assim. Então, uma primeira orientação, e eu acho que a Levance veio para trazer isso, você pode começar com o que você tem, um paciente, dois, e aí conforme você vai tendo a sua carteira de clientes, você pode depois almejar ter o seu clínica ou consultório, ou não. No caso, o meu foi O teu você teve, mudou. foi um caminho diferente, né? Eu tive, depois eu falei, não faz sentido mais para mim, vou ficar aqui. Então, são momentos. Só que o médico, às vezes, ele toma essas decisões meio que na Impulsividade. impulsividade, porque você sai de um lugar que você não aguenta mais convênio, por exemplo, ou você tá dando um monte de plantão, mas você fala, vou fazer a clínica. Só que o ideal é você testar o modelo de negócio, você ter a carteira de clientes. Eu demorei 2 anos, foram 2 anos e pouco, para abrir a minha clínica. Não foi assim do nada. E eu só abri por quê? Porque eu já estava com a agenda lotada. Eu sabia que eu tinha demanda e tinha uma demanda para atender o dia inteiro, todos os dias. Até então, até antes disso, eu atendia num espaço que eu dividia com outras médicas. Porque também nem existia esse negócio de coworking na época, 10 anos atrás. Não tinha. Tinha, assim, muito mais, menos conhecido. Era um estilo de coworking. Então, faz isso. Né? Tem essas fases da carreira, entenda o que você quer e trabalhe nisso. E na mentoria a gente tem alguns pilares, né? Eu desenvolvi ao longo desse tempo uma metodologia, eu falo que é o método Infinity, que hoje a gente trabalha. São 3 pilares. O primeiro pilar eu trabalho com posicionamento, branding, que eu gosto muito, eu trago muito essa questão de propósito, de voltar às raízes, o que faz brilhar teu olho, qual que é a tua história, por que você escolheu a medicina. Então eu faço umas perguntas que as Provoca médicas ficam assim, Kelly, você tá abrindo um uma negócio aqui caixinha aí. que... E algumas médicas falam, nossa, eu fiquei muito pensativa, né, no briefing, né, no formulário que elas preenchem. E eu venho nesse lugar, porque senão não faz sentido depois, né? E isso tem que traduzir na tua rede social, porque tem que trazer a sua essência, né? E aí depois, sim, a gente vai trabalhar qual que vai ser o posicionamento, o arquétipo, como que eu vou me importar, qual linguagem, qual paleta de cores, a gente entra nesses... Porque a mulherada gosta, né? É. É mentoria para médicas. E o segundo pilar é marketing. Uhum. E aí sim, porque eu falo que o primeiro pilar eu olho para dentro, então é um processo muito grande de autoconhecimento das médicas e resgatar a essência delas. No segundo é o marketing, que eu olho para o outro. Qual que é o meu público? Aí, João Branco, se você tiver algum momento assistindo, mas enfim, olhar para o teu cliente, comportamentos, sentimentos, dores, problemas e resolver, ajudar o próximo. E o terceiro pilar é vendas, que aí sim a gente entra na veia mesmo. Como É o vender, fluxo, né? Assim, como estruturar a sua esteira de produtos, serviços, treinamento secretário, enfim, todas essas coisas que a gente traz também. Poxa, legal, Kelly. Muita dica aí, muita provocação, né? É, Para tirar todo mundo do sofá aí, ixi, né? Botar para rodar, errar, planejar, mas isso aí. fazer, né? Às vezes não é só planejar, também tem que Sim, fazer. Mas acho que é muito legal ver a tua trajetória aí como exemplo. Foi para lá, foi obrigada. para cá, mudou, tá sempre se reinventando. Isso Acho aí. que cada momento tem uma coisa, né, que casa. Acho que, como eu falei, estratégia é muitas vezes saber o que não fazer, É, né? E o que você falou um pouco de planejamento, o que a gente tá acontecendo com a gente hoje é resultado do que a gente começou a fazer exato. 5 ou 10 anos atrás. Então Uau, começar a fazer hoje é o que vai impactar daqui a 5 ou 10. E acho que isso é exatamente. legal de trazer para esse público da saúde, essa parte de planejar. E o que você falou é muito legal, né? O médico, né, o profissional de saúde, ele é uma empresa, ele tem que entender Sim, que ele é a empresa. Então, enquanto ele não tratar com empresa, precisa de planejamento, né, precisa de tudo isso. Então, enquanto ele não entender isso, e isso não é ensinado na faculdade e tudo não, mais, nada. acho que a vida fica mais difícil. Mas, enfim, acho que foi um ótimo conteúdo aí. Sim. E contem com a gente, né? Contem comigo, contem com o Cláudio, com a Livance para isso. Posso deixar minhas redes sociais Lógico, eu ia aqui? falar, com certeza aí. Acho que todo mundo já conhece, mas Ah, sempre sim, tem alguém que não conhece. é Então, vamos lá, verdade. onde que a gente encontra a Kelly? Bom, eu tenho um Instagram que é o mais
existe há mais tempo, que é o Pediatria Descomplicada. Esse é voltado direto para o público final, então para os pais e também para profissionais que trabalham com a área materno-infantil. E você encontra em todas as redes, então podcast, YouTube, Instagram, blog. E o outro perfil, que é o doutora Kelly Oliveira M. Esse tem o YouTube e tem o Instagram. O Instagram é doutora Kelly, DRA, Kelly Oliveira M. E o YouTube é doutora Kelly Oliveira. Que aí vocês vão encontrar esses conteúdos, insights e todas essas coisas que eu trago. Legal, então um canal é um pouco mais para os pais e Isso. o outro canal conversa um pouco mais com os profissionais Isso. mesmo. Aí para os médicos seria mais a doutora Kelly Oliveira. Você vai me encontrar lá também. Boa, tem para todo mundo aí. É importante compartilhar o conhecimento, É né? isso aí. Legal. Então não deixa de falar a tua mensagem. Sua mensagem é muito importante. Precisa ser compartilhada. É isso aí. Boa. Obrigado, Kelly. Obrigada, Cláudia. Obrigada pela conversa.